Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de história e o assunto de hoje é Egito, a terra dos faraós. Bora começar! Egito Antigo. Sou faraó, sou faraó. Ninguém me deixa, ninguém me deixa. Sou faraó, sou faraó. Meu nome é Júlia. Bom, pessoal, nosso tema ele começa na página 90, é o tema número 2. A gente vai ter mais um tema semana que vem, que é o 3, que vai falar sobre religião do Egito, mumificação, escrita egípcia. E hoje a gente vai se conter mais aspectos geográficos, políticos, sociais e econômicos do Egito Antigo. O primeiro parágrafo, então, ele já vai te dar uma informação importante, que é em relação ao rio Nilo. As primeiras civilizações tinham uma dependência muito grande dos rios para levar água para a agricultura, e no Egito não vai ser diferente. Eles observaram o rio Nilo, observaram a constância, e eles perceberam também o processo de mudança que o rio, ao longo do ano, sofre, que é o seguinte: tem períodos do ano que chove mais, tem períodos do ano que chove menos. Nos períodos que chovem mais, você tem o que eles chamam de enchente, de cheias. A margem do rio subia bastante. E aí o período de seca, a margem do rio retraía, o rio ficava mais baixo. Então eles começaram a perceber isso, essa transformação anual do rio, e eles começaram a planejar as atividades deles conforme então essa retração das margens ou essa subida das margens, onde por conta das chuvas o rio acabava aumentando aí o seu nível. Já no segundo parágrafo, ele fala então que no período das enchentes, ou seja, que o rio inundava uma parte muito grande da região do rio Nilo, como eles queriam plantar na margem do rio, então eles falaram, bom, já que o rio subiu, a gente vai esperar ele descer para a gente plantar na região que estava inundada. Enquanto isso, o que a gente faz? Aí o faraó, que era o rei do Egito, que depois a gente vai falar sobre ele, convocava a galera, recrutava o pessoal para trabalhar na construção, por exemplo, de templos, que eram construções religiosas, canais de irrigação para trazer água para a agricultura, represas, fortalezas, outras obras públicas, enfim. Então, o faraó aproveitava esse momento para recrutar a galera para trabalhar. E aí, nas vazantes, ou seja, no segundo parágrafo ele fala ali que na época em que o rio baixava o seu nível, que as chuvas cessavam, eles começavam a trabalhar nessa terra que estava inundada algumas semanas atrás. Então você imagina o rio subindo o seu nível, e depois, semanas depois que o rio baixava, eu aproveito esse território que estava inundado para plantar, porque o terreno agora está fértil, um material que eles chamavam de humus. E aí eu começo a plantar, e aí, claro, né, eu vou ter que colher antes que o rio suba de novo o seu nível, a sua margem, porque senão eu vou perder toda a plantação. Então eles tinham esse planejamento de espera o rio subir, espera o rio descer, planta ao redor, planta nas margens, faz a colheita semanas depois, meses depois, né? E aí volta as chuvas e o rio vai subir de novo. Então todo ano tinha esse processo de vazante e de cheia. No terceiro parágrafo ele dá alguns exemplos do que eles plantavam: trigo, cevada, ervilha, lentilha e outros. E também tinha uma domesticação de animais, como porcos, carneiros, bois, gansos e patos. No último parágrafo, eles perceberam que esse rio tinha a sua inconstância, ou seja, nossa, esse ano o rio não encheu muito. Então o que a gente precisa fazer? Bom, se a nossa área de plantação não é tão grande assim, então a gente precisa estocar alimentos, que é o tal do excedente agrícola, que a gente já falou em alguma aula lá atrás. Então eles plantavam bastante para estocar, para que, quem sabe, na nossa próxima colheita não seja tão produtiva assim, a gente tenha alimento suficiente para alimentar todo mundo, alimento estocado aí, para que ninguém morra de fome. Então eles tinham essa preocupação também de segurar alimento, para caso o rio não inundasse tanto e a colheita não fosse tão boa. É o que o último parágrafo diz. E aí você vê nesse mapa, tem o mapa político, e em cima coloquei uma imagem de satélite que dá para ver exatamente onde o rio Nilo passa, que é essa área verde. Ou seja, onde o rio Nilo passa, e ele nasce lá no sul do Egito, na verdade ele nasce no Sudão, mais ao sul ainda, e ele vai correndo para o norte, e ele vai desaguar lá no mar Mediterrâneo, que é o delta do Nilo, que você vê ali bem na pontinha do nordeste do Egito, né, o extremo nordeste, onde o rio ele dá aquela ramificada, e ali você tem dezenas de áreas férteis, e perceba, ao redor é deserto.
Então, a região do Rio Nilo é uma região fértil, uma região com vegetação, é uma região boa para plantio, só que se você se afasta bastante, é desertão, né? Assim como boa parte aí, do Nordeste da África, então você tem que ficar perto do rio para ter essa produção agrícola acontecer com efetividade. Na página 91, nos 2 primeiros parágrafos, o livro vai explicar então como é que nasce o Egito. Ele fala que a galera chega no Nordeste africano e se estabelece sedentário com a agricultura mais ou menos ali por volta de 6.000 a.C. As comunidades vão começar a crescer, algumas comunidades se juntam para fazer uma cidade, uma vila maior, enfim, fazer uma aglomeração aí, de vários grupos. Essa união de vários grupos a gente chama de nomos, e 3.000 anos depois, alguns nomos cresceram tanto que eles acabaram criando um reino, na verdade 2 reinos. Você tem o Alto Egito e o Baixo Egito. Só que o Alto Egito fica no sul, e o Baixo Egito ficava no norte. E aí você já dá aquela bugada e fala, oi, peraí, como assim? Alto Egito no sul? Baixo Egito no norte? Pois é, se você olhar o mapa, você vai ver ali, ó, o Baixo Egito ficava no norte, e baixo no sentido de altitude, ou seja, as áreas mais baixas ficavam ali onde você chama de Baixo Egito, onde você tem ali no mapa Hermópolis, Akhetaton, Gizé e por aí vai. Já mais ao sul, o território era mais alto, por isso que o rio ele corre no sentido sul-norte, porque ele nasce nas regiões mais altas e ele vai descendo para as regiões mais baixas. Então ele nasce no sul, que é mais alto, que é mais montanhoso, que é a região ali de Cuxi, Kerma, Soleb, Assuã, Siena, Tebas, Karnak, Vale dos Reis, essa região mais alta. E aí o rio vai correr para baixo, que na verdade é a região norte, por isso o Baixo Egito. Então não confunda, o Baixo Egito ficava no norte e o Alto Egito ficava no sul, que era a região mais alta, era a região mais montanhosa, em questão alto no sentido de altitude, altas altitudes. Tudo bem? E aí ele fala que teve um cara chamado Rei Menés, que lá pelo ano 3100, ele juntou tudo, ele dominou geral, ele junta os 2 reinos, o Alto Egito e o Baixo Egito, e junta tudo numa coisa só. Ele unifica, ele transforma em um só, e aí a gente fala que assim nasce o Egito unificado. E esse Menés, o rei Menés, ele é considerado o primeiro faraó do Egito, o primeiro rei do Egito. E a gente já vai caracterizar o que seria o faraó, o grande, né, o supremo líder aí do Império Egípcio. Então, não esqueça, o Egito nasce quando Menés unifica o reino do Alto Egito e do Baixo Egito. Bom, para falar um pouquinho do faraó, então, tem várias características que marcam então o que foi o faraó. O faraó seria o rei do Egito, né? Então você teve lá o faraó Ramsés II, o faraó Ptolomeu, a rainha Cleópatra, o faraó Akhenaton. Então o faraó nada mais é do que o líder político do Egito. Só que no Egito não era só líder político, mas era um líder religioso também. O primeiro parágrafo ele fala assim, onde diz ali faraó, guardião do Egito, na página 91. O faraó era o rei e o sumo sacerdote. O que é sumo? Principal. Ele era o principal líder da religião. E mais do que isso, ele era considerado um deus encarnado. Na aula que vem a gente vai falar sobre a religião do Egito e você vai ver que os egípcios acreditavam em vários deuses. E aí o faraó representava a encarnação de um dos deuses, o deus Horus. E aí você que era o faraó, você era considerado um deus encarnado, você não era uma pessoa comum. Você era uma pessoa divina, você era uma pessoa que estava representando um deus egípcio, escolhido por outros deuses para garantir, por exemplo, a estabilidade no mundo. Então, não era só uma pessoa comum, você é mais do que isso, você representa um deus na Terra. Então, o faraó tem essa característica, essa simbologia de líder político, líder religioso e, mais do que isso, representar uma divindade na Terra. E aí, claro, né, vem todo o simbolismo de protetor da ordem universal, autoridade divina, o que o faraó falou está falado e por aí vai. Era uma figura, então, incontestável. Então perceba, o Menés começa com essa prática e ela vai se estender durante milênios lá no Egito, a terra dos faraós. E aí pode vir a pergunta, tá, prof, mas como que uma pessoa considerada um deus encarnado comandava uma região gigantesca lá no nordeste da África? Bom,
o faraó ele comandava, mas ele tinha ajudantes, ele tinha colaboradores. E é isso que mostra na página 92. E a gente tem 3 que eu coloquei aí para você, que são os principais colaboradores do faraó. O primeiro deles é o vizir, era o mais importante funcionário do Estado, uma espécie de primeiro-ministro, uma espécie de braço direito do faraó. Então o faraó, que era o supremo líder, abaixo dele você tinha o vizir, que era uma espécie de mentor, de conselheiro, de ajudante, de primeiro-ministro, etc. Então o vizir, saiba que, tirando o faraó, é o cara mais importante para o Estado do Egito. Em segundo, vem os sacerdotes. Eles eram extremamente religiosos, tudo baseava na religião. É só você ver o faraó, né? O próprio faraó era considerado Deus encarnado. Então, política e religião tem tudo a ver aqui nesse momento. E, por último, os escribas, que é o número 3, que está passando aí na imagem para você ver. Mas antes que eu fale dos escribas, só um ponto aqui em relação aos sacerdotes. O que eles faziam? Bom, eles cuidavam dos templos, eles cuidavam dos serviços religiosos, eles faziam os processos de mumificação, que a gente vai ver na aula que vem. Então, eles cuidavam da religião. Não é à toa, pessoal, que o Egito a gente chama de teocracia. Theo, em grego, significa Deus, ou divino, ou ligado a deuses. E cracia significa poder. Teocracia, poder divino. Então, por exemplo, o Brasil hoje. O Brasil hoje é uma democracia. Demo significa povo, cracia significa poder. O poder vem do povo. Já no Egito, o poder era divino. O poder, a política tinha esse toque religioso. E aí, por isso, que a gente pode chamar que o governo do Egito também é considerado uma teocracia. Bom, vamos falar dos escribas, então, que eram pessoas muito importantes. Eles vão escrever, por exemplo, o hieroglifo, que era a escrita do Egito Antigo, mas na aula que vem a gente vai falar sobre as 3 formas principais de escrita. Quem eram esses escribas, então? Era a galera que registrava tudo. Vamos lembrar que quase todo mundo não sabia ler nem escrever. Então precisava de alguém para registrar as coisas, alguém que soubesse ler. E só de caracteres, os hieroglíficos, a escrita hieroglífica, tinha 2.000 caracteres. Então o escriba era muito importante, era uma das profissões mais lisonjeadas, mais privilegiadas aí do Egito. E eles registravam, então, tudo aquilo que eles arrecadavam de impostos, registravam quantas pessoas tinham, que a gente chama de censo, registravam quantos animais tinham, a quantidade da colheita que eles conseguiram ter naquele ano, quanta comida estava estocada, as leis do Egito. Então os escribas registravam em tábuas de madeira, em tabletes de argila ou até em pedras, quem sabe, mas eram pessoas que registravam as coisas. Nas paredes também, se você olhasse uma tumba do faraó, estava lá, cheio de pintura, e 99% foram os escribas que fizeram, junto com sacerdotes que tinham essa ligação religiosa. Já na página 93, ele vai falar um pouquinho da sociedade de forma geral. Bom, a maioria da população trabalhava no campo, era camponês. Por muito tempo se achou que o escravo, que a maioria da população era escrava. Não, hoje a gente não fala mais isso, já se sabe que isso está errado. Eles faziam guerras, sim, para obter escravos, mas não era nada questão étnica, mas era por questão de guerra mesmo. Só que era uma minoria, tá? Então a maioria do povo trabalhava nas plantações, trabalhava na colheita lá nas margens do rio Nilo. E aí ele fala que na página 23, no primeiro parágrafo, que a maior parte da colheita era destinada aos donos da terra e ao faraó. Então, essa figura divina, ela vai ter boa parte da produção que o camponês fez. No segundo parágrafo ele fala, então, que eles tinham o trabalho de combater insetos, pássaros e ratos. Não é à toa que você vai ter o gato como uma origem, uma simbologia divina no Egito, justamente nessa importância de controlar algumas pragas e cuidar dessa plantação para não ser destruída. Enfim, então eles tinham todo um cuidado em relação à agricultura, que era uma das coisas mais importantes, juntamente com a religião. E aí, conforme as cheias aconteciam, o rio subia, eu não tenho onde plantar. Então, enquanto isso, o faraó me recruta, o faraó me puxa na condição de servo para eu construir pirâmides, por exemplo, canais de irrigação, obras públicas e outras coisas. Ainda na página 93, lá embaixo, tem 3 bolinhas que falam os tipos de cidades que você tinha no Egito. Porque cada cidade tinha um objetivo. Por exemplo,
Tinha cidade que eles construíam pirâmides. O que é uma pirâmide? São tumbas reais para o culto do faraó morto. Ou seja, é onde eu vou colocar o faraó que faleceu lá dentro. Prof, uma pirâmide por faraó? Sim, uma pirâmide por faraó. Então, o faraó Ramsés morreu. Ok, a pirâmide está pronta, a gente vai colocar ele no sarcófago, vai mumificar e vai colocar ele dentro da pirâmide com seus pertences pessoais, que semana que vem você vai entender o porquê que eles faziam isso. Então, havia cidades de pirâmides e a principal é a cidade é o complexo de Gizé, ou Gizé, que são as 3 maiores pirâmides do mundo que a gente tem lá, que é de Kelps, Khafre e Miquerinos. Cada nome que eu acabei de falar era o nome de um faraó. O Kelps é a pirâmide maior, tem 149 metros de altura, se eu não me engano. É também chamado de faraó Khufu. Então, cada faraó tinha sua pirâmide. A esfinge tinha lá a sua simbologia de protetor das pirâmides, porque estava cheio de riquezas, cheio de pertences pessoais. Então, haviam cidades recheadas de pirâmides. Outras cidades eram colocadas para ser residência da família real. Então, não era tudo na mesma cidade. Eu morava na cidade A, mas eu construía as pirâmides na cidade B. Então, tinha cidade que era construída, estruturada para ser a casa da família real e das pessoas que ficavam perto aí do governo. Havia outros tipos de cidades também. Na terceira bolinha ele fala cidades-porto, que eram centros comerciais, bases navais, centros de comércio. Então, perceba, eles tinham até tipificação de cidade. Cidade para pirâmide, cidade para morar e cidade para comercializar. Então havia, claro, que poderia ter uma cidade que juntava um pouquinho de cada coisa, mas você tinha, a grosso modo, esses tipos aí de construção urbana. E para finalizar esse tema, na página 94, o livro traz como é que era a condição de vida das mulheres. Por muito tempo, algumas pessoas falavam que as mulheres tinham direitos iguais. Outros estudiosos falavam que não, elas tinham uma posição secundária. Então a gente não tem exatamente como que era, a gente não tem claro isso, mas o que é certo, o que todo mundo já tem como consenso é o seguinte: as mulheres do Egito tinham muito mais direitos do que mulheres de outras civilizações, como por exemplo a mesopotâmica. Então a gente não tem exatamente se era igual ao homem ou se era um papel secundário ao homem, mas o que se sabe é que elas tinham muitos direitos, muito mais do que as mulheres da região do sul, por exemplo, que era do reino de Cush, muito mais direitos que as mulheres da Mesopotâmia. Então isso é um consenso, a gente já tem isso como... não há discussão em relação a isso. Mas há uma discussão sim em relação se realmente havia uma igualdade ou se elas eram colocadas como um papel secundário. E aí, em geral, elas poderiam exercer os mesmos ofícios, as mesmas profissões, divorciar-se dos homens, porque tinha civilização que não deixava a mulher se separar do homem, casar-se por amor, ou seja, não tinha casamento apenas casamento arranjado, né, porque você vai ver isso muito na história. A pessoa se casava com alguém para juntar as famílias, família real, família política, etc. Aqui as mulheres, algumas poderiam, então... algumas não, né? Várias tiveram esse direito aí de casar por amor, por interesse de relação e não só interesse político. E adquirir bens próprios, etc. Então, claro, né, gente, também não havia uma situação homogênea. Já tinha mulher da elite, tinha mulher camponesa, então você vai ter diferenças entre elas. Mas que elas tinham mais direitos, isso sim elas tinham. É isso por hoje. Eu espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau. Sou faraó, sou faraó.